Tranquilo. Então, pessoal, agora gravando a nossa aula, nós estamos numas páginas aí de leitura e interpretação de texto. Então, eu peço para vocês me acompanharem. Eu não sei se vocês recordam, mas nós começamos a olhar um experimento aí chamado Planta Chorona. Quem se recorda? Aí o Júlio César, bom dia também, de novo. Eu, professor. Inclusive, a Marília está até hoje me zoando, falando que é minha planta. Tá vendo? Peraí, agora já apareceu para vocês. Estamos nessa página com o experimento da planta chorona, certo? E nós faremos a leitura agora. Deixa eu ver se eu já tenho candidatos aqui. Eu já tenho a primeira candidata à leitura, Yasmin. Quem mais deseja? Vai colocando a candidatura lá no chat. Professor? Nós estamos na Professor, que página... Só um momento, que eu me perdi aqui. 22. Então, o primeiro parágrafo, leitura da Yasmin, planta chorona. Pode ler, Yasmin? Eu posso ler? Aí depois eu vou colocando aqui os inscritos na sequência, tá? O JC, a Ana Carla e o JC de novo. Então vamos lá, Yasmin, pode iniciar a sua leitura. Marília também. Planta chorando. Todo mundo um dia chora, seja por tristeza ou de alegria. Algumas gotas acabam escorrendo dos nossos olhos, mesmo quando tentamos evitar. Mas e as plantas? Será que as plantas choram? Bem, as plantas precisam manter em equilíbrio a água que circula nelas. Se pela raiz absorvem mais água do que necessitam, elas expelem o excesso pelas suas folhas da forma de gotículas que parecem lágrimas. Duvida? Então vamos experimentar. Então vamos experimentar. Você vai precisar de... Júlio César, leia aí para nós o que é necessário para o experimento. Certo. Copo descartável, terra, grãos de milho, prato, copo longo transparente, tesoura sem ponta e água. Ótimo. Agora, Ana Carla, leia o início aí do como fazer para nós. Módulo 4. Módulo 4. Pegue o copo descartável e com a tesoura faça pequenos cortes no fundo. Coloque a terra e plante 3 ou 4 grãos de milho. Molhe os grãos todos os dias, colocando água até que escorra pelos cortes no fundo do copo. Deixe o copo em um lugar claro, mas não exposto diretamente ao sol. Em cerca de 5 dias, as folhas vão surgir. Quando isso acontecer, coloque o copo descartável sobre um prato com água e tampe a planta com um copo longo transparente. Obrigado, Ana Carla. Agora vejamos aí. O que aconteceu, Marília? Professor. Oi. Você pediu para ler. Ah, sim, é por causa que eles não estavam escutando. O que aconteceu? Depois de 30 a 60 minutos, você verá algumas gotinhas se formando na borda da folha do milho. Essa lágrima é conhecida como brutação, processo que ajuda a manter o equilíbrio da água no interior das plantas. Obrigado. Então, vocês veem aí que depois que brotar, certo? E assim por diante, vocês terão essa espécie de lágrima aí nas bordas da folha da planta. O texto é do Marcelo Guerra Santos, Núcleo de Pesquisa e Ensino de Ciências, Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Este texto foi retirado da revista Ciência Hoje. E o Júlio César lerá um pouquinho sobre essa revista aí, neste box azul. Vai lá, Júlio César. Ok. Mas só falando, se alguém quiser ler agora, pode, tá? É por causa que eu só tava brincando esse negócio aqui. Não tem outros candidatos não, Júlio. Por enquanto, não. Eu leio esse depois. Então tá. O João Vitor lê na página 24. Pode ler, Júlio César. Ok.
A revista Ciência Hoje das Crianças, também conhecida como CHC, foi criada em 1986 pelo Instituto Ciência Hoje. Ela é a primeira revista a apresentar assuntos científicos ao público infanto-juvenil. A revista já ganhou diversos prêmios e alguns de seus textos foram adaptados e apresentados na série Pequenos Cientistas da TV Cultural. Tá bem. Obrigado, Júlio César. Aí, o que eu sugiro para vocês? Depois pesquisem sobre essa revista Ciência Hoje. Ela é muito bacana, viu, Matheus? Só que nós temos maior dificuldade para encontrá-la no formato físico de papel. Mas vocês podem pesquisar aí na internet, certinho? Então, vou colocar aí para vocês. Tarefa 1 até o dia 10 de novembro. Essa tarefa 1 tem um prazo maior para vocês fazerem, certo? Realizar o experimento das páginas 22 e 23. Então, Professor, do jeito que eu sou lesada, eu ainda esqueço de pôr água para a planta. Eu consegui matar um cacto por falta de água. cacto é difícil, hein? Então, olhem só. Pois é, eu consegui. Ele caiu da janela e não morreu. Eu consegui matar ele por falta de água. Eu estou agendando com vocês o experimento da página 22 e da página 23 até 10 de novembro. Certo? Porque aí eu acho que deve haver prazo suficiente para a semente brotar. Caso não aconteça, aí a gente volta a conversar, tá bom? E aí, o que vocês deverão fazer com este experimento? Fotografar o experimento e enviar a fotografia para a Tatiane até o dia 10 de novembro. Alguma dúvida? Não? Então tá, só vou conferir aqui. Se nasceu, eu faço o quê? Se a semente não nascer, você chora em cima do potinho. Porque aí, Yasmin, quem sabe brota, certo? E, professor, então não vai, essa planta não vai morrer. Não vai. Vai De raiva. Ô, Yasmin, desculpa, eu não queria fazer essa referência ao choro, eu tava brincando. Eu vou chorar só de raiva para perto nascer. Se ela não Desculpa. nasceu, A Yasmin quase não chora, ela mais ri do que chora. Ah, tá bom. Aí a pessoa pergunta para Marília. Deus me livre. E quem tem que aturar, ó, é eu. Professor, se eu fosse a Marília, eu já tinha dado um tiro na minha cabeça. Mas que coisa horrível. Ainda não deu. Ainda, né? Porque ela já tá no rumo ali. De quem que é essa foto no perfil do João Pedro, hein? É agora. Ele usa nas redes sociais, ele usa essa foto. Eu acho que é de uma TikToker, que ela é... Um TikTok. Entendi. Agora eu vou seguindo aqui. Nós vamos começar as atividades da página 24. Professor, essa não. Essa aí é da Maísa. Mas tem uma outra que ele usa. Ah, é a Maísa? Eu não reconheci. PlayStation. Pessoal. Nossa, quando falo em Maísa, eu só lembro do meme dela quando ela era pequenininha. Rosa, Joel. É rosa mesmo? Porque meu PlayStation tá aqui do lado. Eu não tenho PlayStation. Eita, vida difícil. Porque Coitado o título... moleque lá, ficou sem um PlayStation. O pessoal acha que aquele moleque ficou uma semana chorando. Ele pedia tanto o PlayStation. É, vida difícil. Porque o título do experimento é Planta Chorona. Porque depois de um tempo vai nascer, vai ter águas na... Porque ela expele água em forma de lágrima. Então, vamos colocar lá. Porque se formarão gotas nas bordas das folhas, dando a impressão de que a planta está chorando.
Podemos seguir? Conforme apresentado no parágrafo introdutório, por que as plantas choram? Elas não choram, elas caem igual delas, ué. Não é chorar. Sim, mas Não, o que pra- acontece? Vai escolher água que parece lágrima. Para tirar o excesso de água, não é tirar, não. Então, para manter o equilíbrio De água da que você água presente nelas. Professor, não sei porquê, quando falaram plantas chorando, só me lembraram as mandrágoras do É verdade, é porque elas gritam, né? Elas choram. Elas nascem chorando, é como se fosse o bebê. E por mim, uma das mandrágoras foi tirada do dedo do Draco. Professor, meu lápis foi lá pra Júpiter. Eita. Sumiu. Quando ela abriu Pessoal, o que é necessário Ela foi para a trazer uma pedrinha de lá. realização... Opa! O que é necessário para a realização do experimento? Grãos de milho, grão de grãos de milho. feijão ou grãos de arroz? Grão de milho. Grãos de milho. Diz que dá certo com jaca também, hein? Vocês peguem uma jaca inteirinha Professor, quando e eu plantem vi em a um imagem, a primeira copo. coisa que veio na minha cabeça era uma receita de bolo. Planta uma jaca. Em um Primeira copo. coisa que eu vi que veio, tinha grão de milho, vi que tinha terra, assim, era terra, só que eu pensei que era massa de bolo. Aí deve ser. Professor, quando eu morava lá na vila, de frente para minha casa, tinha um pé de jaca. Aí teve um dia que uns meninos foram lá pegar a jaca e eles me deram a jaca. Nossa, é muito bom. Tá vendo? Eu não gosto Melei não. toda, mas eu comi a jaca. Dos materiais apresentados abaixo, contorne os que fazem parte da lista para a realização do experimento. Copo, caneca, tesoura sem ponta, régua. O que vocês precisam aí? A tesoura e o copo de plástico. Copo e tesoura sem ponta. O copo ele não precisa ser de plástico, né? Ele precisa ser transparente. Lembrem disso, tá bom? Mas não precisa furar ele de baixo? Você não vai furar um copo de Deixa ela aí. Verdade. Agora o leitor é o João Vitor, tá bom? Quem que pediu aí para ler? Eu. Eu quem? João Vitor pediu. Não, além do João Vitor foi a Ana Carla. Ana Carla, você já tá na lista de novo, tá? Tá aqui, tá nas próximas. Leia o trecho abaixo. João Vitor. Molhe os grãos todos os dias, colocando água até que escorra pelos cortes no fundo do copo. Deixe o copo em um lugar claro, mas que não esteja exposto diretamente ao sol. Qual a Ótimo, João importância a Vitor. seguir da instrução e destaque nesse trecho? França, você também já Pra está planta aqui não na torrar fila. e também não morrer seca. É, porque se você deixar o copo... Primeiro tem que ficar num lugar claro, porque a planta precisa crescer fazendo fotossíntese. Ela precisa de sol. Mas se eu colocar diretamente exposto ao sol, em especial no sol de Goiás, o que vai acontecer, Ela vai gente? torrar. Ela vai secar, né? Não. Se colocar no sol do... Se Ela colocar vai no sol do Tocantins, professor, ela morre lá no primeiro minuto. Coloca lá. É igual aqui na minha calçada. Eu plantei umas plantas novas aqui no canteiro da calçada de casa, mas como do outro lado da rua não tem nenhuma construção, o sol é muito forte, bate direto nas plantas. A única coisa que sobreviveu foi o cacto. O restante morreu tudo, né? Então, olhem só. A pessoa acha que aqui em casa tem Professor, se desse para matar as por exemplo, plantas. calor daquele outro dia, de um dia que tava muito calor esses dias, eu fui lá pra fora, aí tava muito calor. Eu pisei no asfalto, assim, nossa, meu pé doeu muito, muito, tava muito quente. E o menino tava atrás de mim com uma espada de baixo, que se batesse em você, arrancava o seu couro. Então eu tive que pisar no asfalto de qualquer jeito, no calor daquele. Esses dias quentes, Achei o assim, pé tomar todinho. sol com a minha mãe lá em cima. Só que, professor, a gente tem que levar, tipo, umas 2 toalhas, porque onde a gente deita para tomar sol, se não tiver umas 2 toalhas, chega, arde as costas, assim, onde a gente deita, tão quente que fica. Porque a gente vai bem no horário, tipo, 1 da tarde, 10 da manhã e tal. É bem... É porque o Ô, sol... professor, quando eu vou lá no centro, aí, né, quando eu tô voltando, se eu pôr a mão na minha cabeça, parece que meu cérebro vai derreter. Então... nós tivemos dias Não, de professor, calor só de- muito intenso. Professor,
Oi. Não. Dá pra fritar um ovo, professor. Dá pra Aqui fritar em um casa, ovo. minha mãe tem meio que um jardinzinho de cactos e plantas. Aí, aqui a gente mora em prédio, aí um jardim que fica em cima da mesa. Vou mostrar aí. Quero ver daqui a pouco aí na sua câmera. Não. Você avisa quando Não, aparecer. professor. Tá tão quente Aí. esses dias que eu lembro que uma vez eu queria ir na piscina e, tipo assim, tava tão calor que, tipo assim, mesmo com passando filtro Peraí, solar e Mariana. eu tava na água, professor, tipo assim, eu me torrei Eu todo. já tô mostrando. Fiquei mais de 2 meses torrado. Pessoal, olhem aí o jardinzinho da Mariana, certo? Vou colocar bem grande aí para vocês na tela, pelo menos na minha já está grandão aqui. Olhem as plantinhas, certo? O experimento vocês têm que fazer mais ou menos como está o jardinzinho aí da Mariana, da mãe dela. Pega a claridade, mas não está direto ao sol, certo? Bacana? Obrigado, Mariana, pela participação aí do jardim. Eu dei um print aqui, vou marcar o Orion. Vou postar o jardim da mãe da Mariana. Pessoal, a questão número 5 pergunta em cerca de quantos dias as folhas começam a surgir. Em cerca de quantos dias? 5. 5. Então, o que acontece? Observem Parou que o o prazo... compartilhamento aqui pra gente. O prazo que eu dei para vocês fazerem o experimento é contando assim, que você não comece hoje, que o experimento possa dar errado. Então, é contando com essas diferentes possibilidades, certo? Então, eu coloquei como tarefa até o dia 10, certo? Então, eu coloquei aí esse prazo todo para que vocês tenham tempo de providenciar o experimento, certo? E para que caso dê errado, vocês professor, para mandar para tirar escola quando foto. tiver caindo gotinha. Tirar foto. Ah, você pode fazer um pequeno vídeo de alguns segundos, né? Então, marcamos 5 dias. Questão número 6. Professor, no outro dia que tem que apresentar seu trabalho, vai ter uma feira de ciências. Vai? Uma Uhum. feira virtual? É. Que chique. Professor, a gente vai ter que pegar. Um experimento de ciências que, tipo, era pra ser um negócio lá de experiência, só que, tipo assim, era pra fazer presencial, em grupo e tal. Uma feira de ciências. Só que aí, por causa da quarentena, não deu pra fazer. E vai dar. Vai ter que apresentar o trabalho. Entendi. O experimento lido é organizado em etapas, a fim de auxiliar o leitor a desenvolvê-lo. Por que é preciso seguir cada uma das etapas apresentadas? Por que vocês acham que é necessário seguir as etapas? Para que possamos cuidar bem da nossa planta, né? Apesar de a minha sempre morrer, mas para cuidar bem da planta. E para que o resultado dê certo. Então, para que tenhamos sucesso, no experimento, alcançando o resultado esperado. Ô, professor, eu consegui matar um pé de feijão também, porque eu não dava água para ele. Tipo, ele ficava escondidinho aqui. Todo dia, quando ele começou a crescer, que ele deu um feijãozinho, ele soltou um feijãozinho. Aí eu coloquei ele aqui no sol. Aí teve um dia que eu esqueci ele aqui, quando eu fui olhar, ele tava dessa finura, assim, ó, todo marrom. Então, foi sol demais, né? Muito sol. Só eu esqueci de pôr água. Eu não colocava água. Fiquei com preguiça. Professor, Oi. teve um ano na minha escola que a gente teve que criar uma plantinha. Só que aí eu criei a plantinha bonitinha. Aí eu deixava em cima do tanque lá de casa, sabe? Aí a minha mãe estressou toda vez ela ia lavar a roupa. Aí a minha mãe estressou, pegou o trem e jogou fora, professor. Acontece nas melhores famílias, Ana Carla. Qual é a função do parágrafo introdutório desse experimento? Aquele parágrafo antes dos materiais. Explicar o que vai acontecer no experimento. Para saber o que vai ser experimento.
Isso mesmo. Apresentar o experimento ao leitor. Agora a letra C. Relacione as colunas abaixo a descrição de cada etapa. Eu leio a descrição e vocês falam a letra. Etapa em que o autor apresenta o resultado do experimento. Letra C. C. De cada. O que aconteceu. Etapa em que o autor lista os materiais necessários para desenvolver o experimento. Letra A. Letra Você B. vai precisar de. Sobrou a letra B. Verdade. Como fazer. Etapa em que o autor instrui o leitor a como desenvolver o experimento. Então, essa letra C ficou C-A-B. Questão 7. Qual é o objetivo das imagens que fazem parte da etapa? Você vai precisar de auxiliar o leitor a identificar os materiais necessários, mostrar a cor dos instrumentos que o leitor deve utilizar, expor a qualidade dos materiais ao leitor. Primeiro. O primeiro, auxiliar a identificar os materiais necessários. Número 8. Ao colocar o copo descartável sobre um prato com água e tampar a planta com um copo longo transparente, começam a se formar algumas lágrimas na folha. Após quanto tempo é possível ver essas lágrimas? 30 a 60 minutos. 60 minutos. De Peraí. 30 minutos a 1 hora. Após ou depois de, né? Depois de 30 a 60 minutos, certo? E a letra B? Esse processo é chamado gutação. Qual é a importância desse processo para a planta? Nós já falamos disso numa outra questão. Porque ela não fica com excesso de água. e seu interior. De água na planta. Manter o equilíbrio de água no interior da planta. Feito? Letra A. Assinale a alternativa correta quanto ao objetivo do texto lido. Primeiro, narrar o cotidiano de pessoas que trabalham em laboratórios de experiências científicas. Segunda opção, instruir na realização de um experimento científico a fim de verificar uma hipótese científica. Eu acho que é a segunda. É a segunda, né? Instruir a realização de um experimento para nós verificarmos o fenômeno da gutação. Releia o trecho a seguir. Agora é a vez do França. Depois será a Ana Carla. França, pode fazer a leitura. Releia o trecho a seguir. Pegue o copo descartável e, com a tesoura, faça pequenos cortes no fundo. Coloque a terra e plante 3 ou 4 grãos de milho. Molhe os grãos todos os dias, colocando água até escorrar pelos cortes no fundo do copo.
Deixe o copo em um lugar claro, mas não exposto diretamente ao sol. Em cerca de 5 dias, as folhas vão surgir. Quando isso acontecer, coloque o copo descartável sobre um prato com água e tampe a planta com um copo longo, transparente. Certo? As formas verbais desse trecho estão expressando dúvida, orientação ou certeza. Olhe lá, pegue, Certeza. faça, coloque, plante. É o que, gente? Orientação. 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 Por que as formas verbais foram empregadas no modo imperativo nesse trecho, nesse texto? Para que as pessoas sigam as regras. Isso mesmo. Porque o autor está oferecendo orientações passo a passo para que os leitores sigam. Então, quando eu desejo oferecer orientações, eu utilizo o modo imperativo. Número 11. Em relação ao texto apresentado, responda às questões. Quem é o autor desse experimento? Marcela Guerra Santos. Marcelo Guerra Santos. Então, vamos colocar lá. Marcelo Guerra Santos. Ele recebeu o apoio de qual instituição de pesquisa para desenvolver o experimento? Está lá no final. Núcleo de Pesquisa e Ensino de Ciências, Universidade do Estado de Rio de Janeiro. O Núcleo de Pesquisa e Ensino de Ciências e da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Momentinho aí para vocês. Professor, hoje vai ter tarefa? Oi? Eu ainda não, eu só marquei a tarefa do experimento, certo? Até o dia 10 de novembro. Ô, professor, você não tá colocando mais a música pra gente copiar, ué? É verdade, eu vou ter que arranjar uma música aqui. Em que veículo de comunicação esse experimento foi publicado? Onde o experimento foi publicado? Hã? Um site? Na revista Megalovânia. Revista Ciência Hoje. Olhem lá no final do texto. Revista Ciência Hoje das crianças. É a infantil. Deixa eu ver se eu arranjo uma música aqui para essas anotações. Professor, coloca Megalovânia. Vocês gostam disso, né?
Ai, meu Deus. Anotado aí? Posso ir para a letra D? Isso aí tá me lembrando o início de luta de UFC. Aí tô fazendo graça. Letra D. Qual é o público-alvo do veículo em que o experimento foi publicado? Todos os interessados nesse tipo de notícia. É específico. Não é porque é da Crianças, criança que o adulto Crianças não e vai querer fazer. cientistas? crianças e adolescentes interessados em ciência. Público jovem. Opa, passou demais, foi demais. Foi? Agora, Ana Carla fará a leitura deste box amarelo da página 26. O experimento é um texto instrucional cujo objetivo é orientar a realização de um experimento científico a fim de verificar uma hipótese. Geralmente apresenta a seguinte estrutura: título, parágrafo introdutório, identificado o assunto que será abordado, lista de materiais necessários, modo de como deve ser desenvolvido o experimento e o resultado final. A linguagem empregada é objetiva, com predomínio de verbos no modo imperativo. Pode ser vinculada em livros, revistas científicas, sites e blogs da internet. Pessoal, então vocês viram aí comigo, certo? Que o experimento é um texto que oferece instruções, instrucional, com o passo a passo. Para oferecermos instruções, precisamos dos verbos no imperativo normalmente, para que haja uma orientação direta ao nosso leitor. Feito até aí? Tranquilo? Pessoal, observem que quando forem fazer o experimento, é necessário passar por cada orientação, pelo passo a passo aí do texto. Eu dei o prazo até o dia 10 de novembro, mas é possível terminar o experimento em uma semana, bem antes disso, certo? Aí quem for terminando o experimento, deu certo, eu consegui providenciar, brotou, vocês podem ir mandando as fotos para a Tatiane, ou então vocês podem publicar no Instagram e me marcar, tá bom? E aí eu vou fazendo o controle de quem foi realizando esse experimento no decorrer dos próximos dias. Alguma pergunta? Não? Tranquilo? Então tá bem. Pessoal, vocês viram que a próxima página aí do livro é muito, muito interessante? A página 27 fala sobre a extinção de alguns animais. Não faça isso. Foi nessa turma aqui que nós conversamos sobre dinossauros, não foi? Não? Sim, Foi, foi. que teve alguns aqui que falaram que gostavam muito de dinossauros. Com você que falou que tinha os livrinhos lá que Isso. pegava e eles brilhavam no escuro. Eu ainda devo mostrar para vocês aqui depois uma foto minha com os dinossauros, os esqueletos montados no Museu de História Natural, tá? Eu ainda arranjo uma foto dessas para mostrar para vocês. Pessoal, então, aqui esta página, que será a nossa próxima leitura, fala sobre animais extintos, né? Animais que deixaram de conviver aqui no nosso planeta. E geralmente, quando falamos desses animais extintos, sempre vem às nossas cabeças os dinossauros. Eu vou ler esse primeiro box aí antes de finalizarmos a nossa aula.
Animais extintos. Animais que existiram em épocas passadas, mas que desapareceram e não são mais encontrados exemplares vivos. Seu desaparecimento se deve a catástrofes ambientais naturais ou a condições climáticas extremas. Também são fatores a ação antrópica, como destruição de hábitat ou caça predatória. Aí tem a imagem dos dinossauros, né, extintos há aproximadamente 65 milhões de anos. O que é uma ação antrópica? Quem sabe? Qualquer ato realizado pelo ser humano que cause modificação dos recursos naturais para uso. Tá vendo? Tá aí no livro, né? Era só dar uma olhadinha mais abaixo. Então, é a ação do homem, do ser humano, certo? Então, o seguinte, tarefa 2. Essa tarefa é para amanhã. Nossa, Realizar a leitura da página 27. Então, vocês devem... Opa, mandei só para o Eduardo França a tarefa. Mandar para todo mundo agora. Vocês devem fazer a leitura dessa página, viu, Gabriel? Não, professor, deixa só pro Eduardo mesmo. Não, Que ficou pra isso? todo É, mundo. professor, deixa lá no particular, não precisa mandar no Que para todo isso? mundo, pode deixar só para ele. Boa tá? ideia, viu? Boa ideia. Pessoal, Todos nossa agradecem. próxima aula é amanhã, certo? Às 8 da manhã. Vocês querem que eu peça para a Tatiane mudar essa aula para 6 da manhã, amanhã? A gente começar mais Não, tá bom demais, cedinho, tá? mais animado. Sim. Bota. Pesquisa, né? Então, Não, até Vai ser, sim. Sim. Ó, vai Isso é medo cair, vai de cair. tortura, professor. Até amanhã, Bota às 6 da 8 da manhã. manhã. Eba! Não, 6 da manhã, melhor. 6 da manhã, vai, professor. Até amanhã. Que acaba, Vai. começa mais rápido e Prefiro acaba aula mais às 3 da rápido. tarde. Eu 3 da acordo tarde. 4 da manhã, por favor. Até amanhã. Façam um experimento, Tchau. certo? Professor, 6 da manhã.